Olá, alunos, como vocês estão? Vamos iniciar a nossa aula. Antes de mais nada, queria parabenizar vocês todos pelas duas provas que fizemos, né? Fizemos a prova na matéria de Radioproteção 2, junto com a outra turma. Excelentes notas, né? Notas muito boas de todos. Ninguém ficou de recuperação, né? Na outra turma teve gente de recuperação. Foi a mesma prova para vocês todos, né? Eu dei as mesmas perguntas. Mas, na verdade, eu lancei mais perguntas e o sistema sorteou, né? Mas o que caiu para vocês caiu para outra turma também. E vocês acabaram se saindo melhor. Os vídeos foram os mesmos para as duas turmas. E as perguntas foi tudo a mesma coisa, né? E eu fiquei bem contente com a nota de vocês. Depois fizemos a prova da outra matéria logo já no outro dia, né? Eu achei que não teria problema de fazer com esse sentido uma prova após a outra, porque os conteúdos eles andam juntos, então são tudo meio parecido, então achei que vocês não iriam ter problema quanto a isso. E realmente eu estava certo, porque a nota de vocês também foi de novo, foi excelente, ninguém ficou de recuperação. Fico bem feliz, bem orgulhoso por isso, né? Dá pra ver que vocês, mesmo através da distância, vocês estão conseguindo pegar o conteúdo, né? Estão conseguindo aprender. É, e eu fico bem feliz com isso tudo, tá? Parabéns a todos, que vocês continuem assim, né? Estamos no começo de uma grande caminhada aí e se todo mundo continuar nesse ritmo vai ser um sucesso para todo mundo, tá? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né? Nessa matéria a gente está vendo, por enquanto, aprendemos sobre os aparelhos, né? A aparelhagem, né? Os equipamentos, os exames, né? Exames em leito e UTI, diferença, né? Raio-X móvel, raio-X portátil, modos de revelação, né? Analógica, revelação digital, equipamento em CR, né? Tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. Na aula de hoje nós vamos ver mais sobre os filmes radiológicos. O que é os filmes radiológicos? São aonde vai sair a nossa imagem, né? Lembrando que nos equipamentos CR e digital a gente não utiliza o filme radiológico, né? Ele tem o plate, né? Que ele mesmo vai fazer a captação da imagem e a gente só vai utilizar o filme radiológico na hora da impressão da imagem. Se a gente for trabalhar em um lugar onde não utiliza impressão, a gente não vai utilizar filme radiológico. Mas caso contrário, a gente utiliza os filmes radiológicos, ok? Então, o que são os filmes radiológicos ou filmes radiográficos? Eles são relativamente insensíveis aos raios-x, somente 5%, né, no máximo, né, ele varia entre 1 a 5% dos fótons que saem da ampola de raio-x interage junto com o nosso filme. Por isso, a gente utiliza as telas intensificadoras que absorvem os raios-x e emitem fótons de luz. O que é as telas intensificadoras? É aquelas telas que, quando irradiada, emitem luz, né? O raio-x ele interage com o filme, né? Ele atravessa o paciente e aquele fóton que atravessou o paciente
interage com o filme formando uma imagem. Que após o processo de revelação vai se transformar numa imagem visível, né? Hoje existe vários tamanhos de filmes radiográficos, né? Existe o 19 por 18, o 24 por 30, o 15 por 30, 12 por 30, 18 por 24, 30 por 40, 15 por 40, 40 por 40, 30 por 90 também existe, mas ele não está aí. Por que existe vários tamanhos de filmes? Porque o meu corpo ele tem vários tamanhos diferentes, né, pessoal? Como eles têm vários tamanhos diferentes, eu utilizo vários tamanhos de filme. Por exemplo, se eu for fazer uma mão, eu vou usar este filme pequeno aqui, porque vai caber a minha mão inteira. Eu não vou usar um filme 35 por 43, que é esse maior aqui, para fazer apenas o raio-x de uma mão. Se eu for fazer um dedo, né, ou o raio-x do nariz, eu vou usar o menor ainda, que é esse 13 por 18, ou a gente chama de 8 por 10. Então, para cada tipo de película, eu vou fazer um exame. Se eu for fazer uma coluna cervical, né, eu vou usar o 24 por 30 ou 15 por 30. Geralmente, você não vai ser disponibilizado para você trabalhar todos os tamanhos, né? Dependendo dos lugares, tem 3 ou 4 tamanhos diferentes. Onde eu trabalho, por exemplo, tem um 8 por 10, tem o 24 por 30 e o 35 por 43. Então a gente usa o 8 por 10 para fazer dedos, para fazer nariz, seios da face, punho, cotovelo, joelho, né? 24 por 30 a gente faz a ombro, coluna cervical, a gente faz articulação coxo femoral, pé, né? E o 35 por 43 a gente faz coluna, a gente faz tórax, a gente faz úmero, perna, coxa. Entendeu a diferença? Então, para cada tamanho de filme, a gente vai fazer um exame diferente. Tem o 35 por 90, que daí a gente faz exames para escoliose, né, que daí você consegue pegar toda a sua coluna vertebral, ou para panorâmica de membros inferiores, que daí você consegue pegar desde o pé até a coxa. Então, para cada tipo de tamanho, para cada tipo da nossa anatomia do corpo tem um filme específico para a gente fazer a nossa imagem. Por quê? Porque a gente sempre tem que colimar, né, apenas na estrutura, então não precisa utilizar um filme maior que o que é, né? No analógico, por exemplo, isso reduz muito o custo, né? Porque o custo de um filme 8 por 10, 13 por 18 é bem menor que um filme 40 por 40, ou 15 por 40, 35 por 43, porque são filmes grandes. Então imagina você vai fazer um dedo num filme que custa 3 vezes mais o valor, né? Então, quanto menor o filme, mais barato é. Então por isso que a gente utiliza aí esse bom senso com os tamanhos dos filmes, tá? Os filmes, eles para serem vistos, eles têm que ser colocados num fluoroscópio, né, um aparelho onde tem luz por trás para poder enxergar a imagem radiológica, ou se nós não disponibilizarmos esse aparelho, tem que ser colocado a imagem contra a luz para a gente poder enxergar, tá? A imagem latente, o que é? A imagem latente não é uma imagem, como está dizendo, imagem latente. Então ela não é uma imagem, mas é um padrão de microcristais de haletos de prata que foram
intensificados pela luz. Então, o que é a imagem latente? Não é a imagem em si. O fóton vai interagir com o paciente, né, que vai impregnar no filme a estrutura em forma de haletos de pratas. Esse haleto de prata ele vai realçar com a luz, que daí vai nos transformar na nossa imagem. Se tiver alguma pergunta na prova, então vocês copiem esse tópico aqui para vocês poderem decorar. Imagem latente não é uma imagem, né? Ele é um padrão de microcristais de haleto de prata, tá? Que são intensificados com a luz. Então, o que é haletos de prata, professor, que você estava falando? Então, esses haletos de prata, eles são formados de prata, né? Prata de verdade. Eles contêm íons variando de 90 a 99%, né, de íons. E o restante de iodito, que é um componente químico. A prata metálica é prata pura mesmo. E é ela que produz as áreas escuras, que são vistas em uma imagem radiográfica velada. Geralmente existe pessoas que compram os químicos usados nos reveladores, nos reveladores que fazem a revelação dos filmes, justamente para retirar a prata desses componentes, né? Existe até um grande hospital lá no Rio Grande do Sul que ele montou uma joalheria, né, usando joias fabricadas por eles mesmos, aonde eles têm, né, eles retiram a prata impregnada do filme, né, de tanto revelar o filme, os reveladores eles puxam essa prata, então eles têm um material lá que vai tirar essa prata da água, fica só a prata, e daí eles mesmos formam as joias, né, os brincos, anéis, correntes, vendem nessa joalheria e o recurso vendido se torna recurso para o próprio hospital. Então ele montou um negócio com isso. Então os haletos de prata são isso daqui, e eles são responsáveis pelo velamento da imagem. Lembra que eu falei nas aulas passadas, onde a gente não pode, a gente tem que sempre fazer o manuseamento na câmera escura, no escuro, porque se acender a luz a imagem vela, né? A imagem velando vai se transformar na imagem escura, né? O que é essa imagem escura? Essa parte aqui, ó, essa parte que está preta na radiografia, ela está velada, né? Não tem nada para se visualizar, ó, essa imagem preta aqui. Ok? Então, o filme radiográfico nada mais é que uma base com uma camada de emulsão, tá? Contendo cristais de prata, e ele é constituído por 4 camadas, que é a base, a camada protetora, a camada adesiva e a emulsão, ou a gente chama também de camada ativa, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um agora, tá? Então vamos começar pela camada protetora, que é essa aqui, camada de recobrimento. Ela é uma camada de gelatina dura aplicada sobre uma emulsão, né, sobre a emulsão embaixo.
ou seja, vai ter sempre a base, em cima da base a camada adesiva, em cima da camada adesiva a emulsão, e em cima da emulsão a camada protetora, tá? Ela tem uma espessura de 15 a 25 por cento da milimetragem, e ela tem a finalidade de dar resistência ao filme, tá? Devido ao seu manuseio, né? Ele que dá a resistência e acaba protegendo as outras camadas, tá? Emulsão. A emulsão ela é composta de gelatina também, onde são coletados os haletos de prata, que são a parte sensível à luz, né, que vai ser feito ali daí o velamento, ok? Ela pode ser depositada somente de um lado do filme, né? Ou, dependendo do filme, né, se for um filme mais avançado, dos dois lados. A gelatina mantém os haletos de prata distribuídos uniformemente. É permeável para que os agentes químicos penetrem durante a revelação. Então, explicando, aqui são os haletos de prata, né? E em volta são a gelatina da emulsão, tá? Camada adesiva. Camada adesiva são substâncias aplicadas sobre a base do filme e serve para garantir uma perfeita aderência entre a base e a emulsão. O que é a base, né, que fica no centro? A base é o que tem, é o que sustenta os componentes que vão originar a imagem. Ela é feita de poliéster para resistir a certas temperaturas e a níveis de umidade. Essa camada, esse filme radiológico, então ele é formado por essas 4 camadas, tá? Ele, antes de velar, ele tem uma cor azulada, né? Esse é um filme virgem, um filme sem velar. Claro que agora, como ele foi exposto à luz, se for fazer a revelação dele, ele vai sair preto, porque ele foi velado. Se esse filme não for velado e ser colocado na reveladora, ele não impregna nada, ele sai igualzinho aqui, continua saindo nessa azul claro. E ele é um filme sensível à luz, né? Sensível a raio-x, calor, umidade e processamento. Ok? Então esses que eu comentei agora são as características dos filmes radiográficos, ok? Pessoal, daí lembra que eu falei para vocês que dependendo do filme temos a duas emulsão ou uma emulsão, né? Num filme convencional de radiográfico, no filme de película para raio-x mesmo, a gente vai ter 7 camadas, tá? Protetora, emulsão, adesiva, base, adesiva, emulsão e protetora, tá? Ela é dupla. No filme de mamografia, a gente vai ter daí apenas 4 camadas, tá? Que vai ser base, adesiva,
emulsão e protetora. Daí ela não é dupla. Entenderam? Então, filme convencional, 7 camadas, sendo 2 emulsão e 2 imagem, né, que é a adesiva. E filme de mamografia, 4 camadas, sendo uma de emulsão e uma de imagem, ok? E aonde daí que fica esses filmes? Eles podem ficar em qualquer lugar? Não, tá? Esses filmes, eles têm que ficar numa sala onde a temperatura não pode passar de 24 graus, tá? Tem que estar sempre de 14 a 24 graus. A umidade relativa do ar tem que ser entre 40 a 60%, né? Senão danifica o filme também. E ele tem que ser sempre guardado na vertical, para não danificar os aletos de prata. Lembrando também, né, que sempre tem que ser guardado no escuro, né? Quando você abre um filme radiográfico, ele vem envolvido por papel alumínio, né, para proteger contra a luz. Ele não pode ter nenhum vestígio de luz, senão ele vai ser velado. Hoje existe filmes fotossensíveis, né, que quando a impressora é a laser, daí o filme pode ser velado, daí não tem importância. Mas a maioria dos filmes tem que ser sempre trocado no escuro para não ter o velamento. E aonde que vai esses filmes? Né? A gente não coloca o filme atrás do paciente, né? Por quê? Porque se colocasse só o filme atrás do paciente, ele ia ser velado, né? Quando eu pegasse, tirasse ele do escuro e levasse para a sala do exame, das duas uma. Ou eu ia fazer o exame no chute, né? No escuro, sem poder posicionar o paciente, ou eu ia velar o filme. Esses filmes, eles são colocados nos ecrãs, tá? A gente chama de ecrãs, né? Porta-chassi, né? Que é um porta-chassi aberto. Então o filme é colocado aqui dentro, tem 2 ecrãs aqui. Os ecrãs são essas películas brancas aqui, ó, tá? Essas películas brancas aqui. Então fica dos dois lados. Os porta-chassis, de um lado tem chumbo, né? Para que serve esse chumbo? Para barrar a radiação, né? E do outro lado ele é fotossensível, que daí a radiação atravessa ele, ok? O chassi, então, ele é uma caixa de alumínio destinado a acomodar, né, o filme radiográfico para a nossa exposição. Uma de suas faces é de chumbo e a outra é radiotransparente, tá? A principal função dele, então, é proteger o filme da luz mesmo, durante o nosso transporte e a nossa imagem, tá? Os filmes, então, eles têm vários tamanhos, né? Como a gente pode ver aqui, né? Tudo isso daqui, então, é chassis, né? Chassis fechado, e dentro desses chassis vão estar os ecrãs e os filmes radiológicos, né? O que é o ecrã, né? Na face interna do chassi estão os ecrãs. Os ecrãs, eles consistem em 2 telas de intensificação da imagem. Como a gente falou lá, os filmes eles captam apenas 5% da radiação, né?
como eles captam apenas 5% da radiação, a gente necessita do ecrã, que é uma tela fotossensível, né? Uma tela fluorescente que vai intensificar a nossa imagem, entre as quais, né, é posicionado o filme radiográfico. Então, o filme radiológico ele vai aqui no meio. Quantas vezes, né, como eu falei para vocês, a gente faz o raio-x, revela ele, abre, né, aperta o botão aqui, vai abrir, retira o filme daqui, no meio dos ecrãs, e bota na reveladora, vai lá na caixa, pega outro filme, coloca aqui e fecha, né? Quantas vezes eu fui fazer raio-x e o meu colega de trabalho não tirou o filme daqui de dentro e não recarregou, né? Eu fui lá, fiz o raio-x, quando eu abri para tirar o filme daqui, cadê? Tava vazio. Poxa, então eu tive que colocar, né, o filme dentro de novo e ir lá repetir o exame e irradiar o paciente novamente, né? Os ecrãs, eles são formados por 4 camadas. A primeira é a camada protetora, que é a parte mais próxima do filme, e sua finalidade é tornar o ecrã resistente ao desgaste e ao manuseio. Camada ativa, que possui material luminescente e possui capacidade de emitir luz, né, quando irradiada. O material que compõe essa camada é o fósforo, que a gente também chama de tungstênio de cálcio. Camada refletora, posicionado entre a base e a camada ativa. É feita de uma substância brilhante e sua função é direcionar a luz para o filme. E a última é a base. A base é o que dá sustentação para as outras camadas. Ela é rugosa e flexível, ela é quimicamente inerte e ela é pura, não contém nenhuma impureza, tá? Daí vocês me perguntam, esse ecrã ele existe só naquele, como o filme vai no meio desses ecrãs, né? Daí ele fica dentro lá daquele porta-chassi, né? Que a gente tem que fazer tudo no escuro. E no CR, como que é funcionado? A gente tem também a película, o plate do CR, né? E a gente não precisa abrir ele para fazer a imagem de novo. Como que funciona isso? Então no CR, pessoal, não existe filme, né? No CR o filme é só quando vai imprimir. Quando a gente usa a imagem, a captação da imagem fica no ecrã. Também tem um ecrã dentro do plate, né? Dentro do chassi. Esse ecrã, a gente coloca o chassi dentro da reveladora. A reveladora abre o chassi e tira o ecrã para fora e faz a leitura da imagem e depois ela mesmo apaga a imagem que estava dentro desse ecrã, tá? Então, qual que é a diferença entre o ecrã e o filme? Né? O filme ele tem a base, a camada adesiva, a camada a emulsão e a camada protetora. E o filme ele tem a base, ele tem a camada protetora, camada ativa e a camada refletora, ok?
Então essa é a diferença de um para outro. A função do ecrã é intensificar a radiação que chega ao filme e, por assim, então diminui a dose de radiação. Quanto maior a intensidade do raio-x, maior é a intensidade da luz emitida, tá? Como que daí se faz a limpeza desse ecrã? A gente tem que umedecer um pano com água e sabão de coco e limpar a tela intensificadora, né, o ecrã. Após a limpeza, deve-se secar com pano, sem papos, né, panos lisos, e passar uma solução antisséptica. Né? Hoje existe alguns panos específicos para a limpeza de ecrã de equipamento CR, né, que não vai danificar o fósforo que existe dentro do ecrã que vai ser feito a leitura da imagem. Ok? Dentro dos nossos hospitais, a gente tem um setor que é o setor de controle de qualidade. Para que serve este controle de qualidade? O programa de controle de qualidade ele é utilizado para padronizar as radiografias, controlar as técnicas radiográficas, o processamento dos filmes e a quantidade de rejeitos de imagem. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente tem vários tamanhos de filme, né? Daí, um técnico de raio-x vai lá e gosta de usar um tamanho num filme para fazer seios da face. Outro técnico gosta de usar outro tamanho. Um técnico usa um tamanho para fazer cordão cervical, outro usa outro tamanho. Daí vira aquela bagunça. Então, por isso que existe um controle de qualidade que ele vai estabelecer os tamanhos de filme que você vai usar para cada tipo de exame, tá? E também a nossa técnica radiográfica, né? Ele que vai fazer aqueles cálculos lá que a gente aprendeu a fazer, né? Para saber qual é a dose de radiação que a gente vai dar em cada paciente, para toda vez não ficar fazendo um cálculo. O controle de qualidade vai formular uma dose, né, para cada tipo de exame e a gente vai seguir sempre a mesma dose. Então não é cada técnica que tem uma dose diferente, uma técnica diferente. Não. A clínica tem um controle de qualidade onde ela estabelece que para todo tórax você vai usar aquela dose incidente, tá? Então, quais que são os fatores de qualidade de imagem, tá? Então, os fatores que interferem, né, na qualidade de imagem do nosso paciente. O estado e tipo do paciente é um fator que interfere na qualidade da imagem. Por quê? Aqui está um exemplo. Pacientes mais altos, né, cada tipo de paciente tem uma anatomia diferente. Ó. Temos aqui, né, aqui um paciente baixinho, gordinho. Ele tem um pulmão pequeno, porém tem aqui o intestino dele grande. Então ele vai influenciar na qualidade da imagem, ó, comparado com um paciente mais alto. Fora isso, a gente tem o estado do paciente, né? Tem paciente que não se ajuda, tem paciente que vai vir acamado, entubado, que você não vai conseguir colaborar com ele, que vai fazer teu exame ficar mexido, né? Que não vai conseguir segurar a respiração. Tem paciente que tem muita dor, que você não pode mexer, né? Que você tem que fazer o exame ali do jeito que dá para o médico tentar ver alguma coisa. Então isso vai interferir na qualidade de imagem. Equipamento gerador de raio-x, né, tem equipamentos que não são potentes, né, então a gente usa uma dose baixa
e acaba também interferindo na qualidade da imagem. Rede elétrica, né, equipamentos que oscilam muito a energia, interferem também na qualidade de imagem, né, a imagem pode ficar granulada. Chassis e ecrãs, quando não estão limpos, né, o ecrã, essas impurezas, como elas são, o ecrã é intensificado na imagem, ela acaba impregnando na película, né. Filmes despadronizados, né? Imagina, como eu falei para vocês, fazer um dedo num filme grande, né? A qualidade fica muito inferior. Químicos sujos, na hora de revelar a imagem, o químico acaba impregnando na imagem, também interferindo na qualidade. Processadora, né? A processadora pode arranhar o filme, né? Que vai acabar usufruindo na qualidade de imagem. E iluminação inadequada, que pode fazer o velamento do filme, né? Então, um fator de qualidade de imagem que a gente já está cansado de saber é a densidade e o contraste, né? O que vai regular isso em modo de equipamento é o MA ou MAS, né? Que vai dizer a nossa intensidade ou a quantidade, né? E o contraste, que é pelo KV, que é responsável pela energia do feixe, né? O poder de penetração. Então, fatores que interferem na qualidade da imagem: o estado tipo do paciente, como eu falei para vocês, pacientes não colaborativos ou agitados, eles não ficam quietos, a gente tem que imobilizar eles, né? Amarrar eles, se for o caso, deixar eles quietos para poder fazer a imagem. Pacientes debilitados, né? Às vezes o paciente está entubado, então ele não vai responder, você não vai poder falar, respira, segura o ar, não se mexe, né? Quer dizer, já vão estar parados, não vão se mexer, mas ou vira um pouco de lado, vira um pouco para sua direita, para sua esquerda, deita. Então, né? Isso vai interferir no nosso exame. Pacientes pediátricos, então fazer exame de criança sempre é um problema, né? Porque as crianças não param quietas. Geralmente a criança tem medo de quem veste jaleco branco, por causa dos malditos piques, né? Das injeções. Então, as crianças, quando chegam para fazer raio-x, elas já chegam assustadas. Na maioria das vezes a gente tem que fazer com os pais segurando a criança e a criança chorando. Pacientes especiais, né, que não entendem muito, a gente tem que ter um certo jogo de cintura para conseguir fazer as imagens. E paciente com biotipo muito fora do comum, né, paciente muito alto, muito obeso, né, acaba aí interferindo com a nossa qualidade de imagem, tá? Então, o que é a qualidade de imagem? Se a imagem não atende aos padrões, pode surgir desvantagens, né? E até um diagnóstico incorreto, né? O médico não consegue laudar o exame ou até laudar algo que não existe, tá? Isso ocasiona a nossa repetição do exame, né? A gente acaba tendo que refazer o exame. A gente perde aquela radiação e o paciente acaba sendo irradiado 2 vezes, ocasionando uma inconveniência ao paciente, né? Muitas das vezes a gente já tirou o paciente ali de dentro da sala de exame, a gente tem que chamar o paciente de novo, às vezes pedir para o paciente se trocar, tirar a roupa de novo, né? Isso acaba sendo uma inconveniência. Aumenta o custo, né? Aumenta o tempo. Em vez de eu estar atendendo outro paciente, eu vou ter que repetir o exame daquele porque a qualidade ficou ruim. Ou se eu estiver trabalhando num lugar onde os raios-x são analógicos, aquele filme que eu revelei eu vou ter que jogar no lixo, eu perco, né? Vai aumentar o custo.
né? E quais são os fatores que afetam a qualidade de imagem, né? Um mau posicionamento, né? Não posicionar o paciente da maneira correta, parâmetros radiológicos errados, né? Que vai dar mais densidade ou menos densidade na imagem, né? Imagens escuras ou claras. E a anatomia do paciente, né? Também interfere. Como eu falei, paciente muito obeso, né? Paciente muito alto, que eu não consigo fazer uma angulação correta, né? Paciente ali com fraturas, né? Que não conseguem é, posicionar de um jeito correto, interfere na qualidade de imagem, né? Uma coisa que interfere muito na qualidade de imagem é uma coisa chamada artefato. O que é o artefato? Artefato é qualquer imagem irreal que aparece no filme, ou seja, é tudo que não era para estar ali, tá? São imagens que surgem por falha na formação da imagem, classificados como negativo, que é o preto, ou positivo, que é o branco, tá? Então, se a gente for fazer um raio-x de tórax e aparecer alguma coisa que não é para estar dentro do corpo do paciente, a gente considera como artefato. Então, tudo que não é para sair na imagem e aparece na imagem é considerado artefato. Se aparecer preto, é um artefato negativo. Se aparecer branco, é um artefato positivo. Então ela pode ser um artefato de superexposição, né? Subexposição, dupla exposição. O que é dupla exposição? É eu bater duas vezes o raio-x e aparecer duas imagens na minha película. Sobreposição é eu fazer um exame de pé e daí não revelar e depois fazer um exame de mão, né? Digitais as nossas digitais em cima do filme, metais, né? Fiapos e roupas, químicos velhos, arranhões e dobras. Eu trouxe algumas imagens para vocês para a gente poder entender um pouquinho o que é o artefato, o que causa na imagem, tá? Então, fiapos, né? Aqui é um exame de mama, então tem esse branco aqui, né? Esse branco podia ser uma veia do leite, né? Que o médico poderia laudar como uma veia do leite, mas era simplesmente um fiapo, né? Um fiapo de roupa que saiu na imagem, né? Aqui um ecrã mal conservado, ocasionou aqui, ó, essas manchinhas aqui. Essa bolinha branca aqui vai interferir no laudo do paciente. Aqui filmes mais limpos, né? Mal limpos, que contraiu aqui, ó. Essa sujeira impregnou no ecrã e foi parar na reveladora, ok? Outros artefatos, metais, né? Meu paciente aqui não tirou o brinco, né? Olha como fica a imagem se fosse fazer ali um raio-x de coluna cervical. E o paciente com os brincos lá. Metal, esse é um artefato positivo, né? Aqui, artefato positivo, positivo e negativo, né? Preto e branco. Aqui é artefato positivo, por causa do brinco, né? Aqui uma dupla exposição, né? Que era para ser um joelho e uma mão foi tirado por cima também, né? Que é a diferença da mesma imagem em forma analógica e em DR, né? Como a gente consegue visualizar bem melhor quando é em DR. Mas aqui uma dupla exposição, um artefato de dupla exposição. Aqui com superexposição, né? Imagem clara.
E aqui a imagem escura, né? Perdão, aqui subexposição e aqui superexposição, tá? Se não fica uma imagem boa para se laudar também. Também interfere na qualidade de imagem, né? A imagem com muito KV, né? Não consigo visualizar direito a minha coluna aqui. A gente não consegue distinguir músculo, gordura, ósseo, né? A gente não consegue visualizar muito bem. A imagem com pouco KV, que aqui é um exame de transoral, então aqui tenho que visualizar primeira coluna cervical, que a gente chama, tem o Atlas e Axis, né? Vocês vão aprender ali na matéria de anatomia, a gente chama-se de dente também no português. Então tinha que aparecer aqui o desenho, né, da primeira cervical, mas é, não, não conseguimos visualizar devido a erro de técnica, né? A imagem tende a ficar com muito preto e branco e não é possível distinguir os tecidos, né? E o osso fica muito branco, a gente não consegue laudar uma imagem dessa, ok? Aqui imagens com ecrãs sujos, né? Ou riscados. Então veja, se tiver o paciente caiu, tem suspeita de fratura de costela. Se a fratura for aqui, o médico não vai conseguir ver, né? Se tem fratura aqui, ou de clavícula, sei lá. Né? Aqui, ó, chassi sujos também. A gente não consegue visualizar. É, também é um artefato de imagem. Aqui isso acontece muito, inclusive comigo já. Hoje até aconteceu um caso. O paciente não tirou o sutiã, né? Não tira o sutiã. Por quê? Porque é metal e o metal vai aparecer na radiografia. O metal ele é radiopaco. O que é radiopaco? A radiação não atravessa ele, então ele sai branco na radiografia. Aí você vai lá e pergunta para você, então uma coisa de metal? Ele fala, não. Tá usando sutiã? Não, não todos. É isso que é mentir pro técnico, né? Lembrando que para um técnico de radiologia você nunca vai conseguir mentir, porque a imagem sempre vai te mostrar. Então, ele fala que não, você vai lá, faz a imagem e aparece isso daqui, né? Que dá artefato da roupa e a alça do sutiã e a cadeia. Você vai ter que repetir o teu exame de novo. Daí vai lá falar, minha senhora, a senhora está usando sutiã, né? Você falou que não, mas a senhora está aparecendo na imagem. Preciso que a senhora tire, senão não vai dar certo o teu exame, né? Aqui um ecrã molhado, né? Foi feito a limpeza dele e, e não foi secado antes de fazer a imagem, né? Veja como borrou toda a imagem, né? É, aqui bolhas de ar, né? Devido ao ecrã molhado, aqui era para ser um exame de mamografia, né? Então a gente não consegue visualizar a estrutura da mama. Se tiver um nódulo aqui, um caroço, o médico não vai conseguir ver. Aqui um exame de pé com dupla exposição, né? Notem que aqui está o pé e aqui ia ter uma outra coisa, né? Um outro exame e acaba, né, prejudicando a qualidade da nossa imagem, né? Aqui também uma dupla exposição, que provavelmente o médico pediu um raio-x de bacia, né, fratura aqui de colo femoral. Então o paciente pediu um raio-x de bacia e de quadril direito. E o técnico de radiologia foi lá e fez a bacia e em vez de revelar o filme, com o mesmo filme ele fez do quadril direito, né? Saiu uma imagem em cima da outra. Também considerado artefato de imagem e vai ter que se repetir o exame, né? Aqui dupla exposição, aqui um joelho e atrás do joelho um calcânio, né?
que o calcanhar do paciente também foi batido uma em cima da outra, né? E não dá para fazer nenhuma nem outra, vai ter que repetir aqui os dois exames. Isso aqui é artefato, né? Por arma de fogo. Na verdade, esse daqui é um paciente um paciente não, uma pessoa que foi adentrar dentro do presídio no horário de visita e foi passar lá pelo raio-x, né? Daí no raio-x viu que a paciente estava com uma arma introduzida na vagina, né? Introduziu a arma aqui, só estava, né, o cabo para fora e ele estava tentando adentrar dentro do presídio. Aqui também um artefato de metal, né? Esse paciente procurou pronto-socorro porque ele enfiou aqui um garfo no ureter, né? Na cavidade peniana aqui e acabou adentrando para dentro, né? Daí vai ter que fazer uma cirurgia para conseguir puxar esse metal aqui. Não sei o que ele está pretendendo fazer com isso, né? Mas também, ó, ocasionou um artefato. Esse aqui é um paciente com piercing no mamilo, né? Piercing no mamilo. Se tiver uma fratura de costela aqui nessa região, né, devido ao artefato, o médico não vai conseguir visualizar, né? Tem pacientes que não aceitam retirar o piercing, daí você vai falar, olha, vai prejudicar a qualidade do teu exame, né? Manda ele assinar um termo que ele está ciente disso e você realiza o exame com artefato mesmo. E às vezes tem paciente que tem piercing no nariz e o piercing não sai, né? Você acaba tendo que realizar com piercing no nariz mesmo, faz ele assinar o terminho lá que o exame vai ser prejudicado devido ao artefato do piercing dele, ok? E aqui o abençoado do técnico de radiologia achou que o óculos do paciente ele era de plástico, eu acho. Né? Foi fazer um raio-x de seios da face para ver se o paciente tem sinusite e esqueceu de pedir para ele tirar o abençoado do óculos, né? Daí ficou aqui uma caveira com óculos, né? Aqui, né, um homem acabou enfiando essa bengala de doce no ânus, né? E acabou aparecendo no raio-x. Falar, professor, mas você está falando por falar. Como você sabe que é no ânus? Como sabe que é um homem, não é uma mulher? Aqui a gente tem a estrutura da bacia, a gente tem esse meio aqui que chama sínfise púbica, né? Essa sínfise púbica, quando a paciente é mulher e está gestante, isso aqui vai se dilatar, né? Que vai dar nossas contrações e o bebê vai passar aqui pelo meio, certo? Se fosse uma mulher e tivesse sido introduzido isso aqui pela vagina, esse cabo ia estar passando aqui pelo meio. Como não está passando pelo meio, né? É um homem, né? Que está passando pelo ânus. E outra, se fosse uma mulher, isso aqui estaria dilatado, porque a mulher, como tem a vagina, isso aqui é dilatado para, né, para poder passar o feto. Né? E no homem, não, como a gente não engravida, não sai nada por ali, é sempre fechado assim. Notem aqui, né? Uma mulher passando aqui pelo meio é dilatado, tem um espaço maior entre uma sínfise e a outra. Ok? Então tem vários artefatos que vai ocasionar a gente ter que repetir a imagem. Pacientes às vezes com o que mais a gente pega no hospital, às vezes sabe, paciente que tem mulheres, né, que vão com calcinha que tem aquele símbolozinho da Playboy, né, de metal. Você vai lá, faz um raio-x de bacia e aparece o coelhinho da Playboy lá no raio-x,
né? Ele tem que ir lá e pedir para a paciente retirar. Homem que tem metal na cueca também, strass, né? Fica com vergonha de falar, acha que não vai aparecer na radiografia, eles vai lá, aparece na radiografia e tem que tirar. Homem com piercing no umbigo, já peguei, né, que acha que não vai aparecer, ele faz o raio-x do abdômen e aparece o homem com piercing no umbigo. Tem que, né, pede para ele tirar, ou se ele não quiser retirar, daí ele assina um termo, né. Esse caso saiu até no jornal, né? O técnico de radiologia ele ganhou a conta por causa disso daí. Foi fazer um raio-x, acho que foi lá no Maranhão, e apareceu essa barata dentro do coração do paciente, né? E eles foram, né, direto para um cardiologista que eu tenho que operar, porque como que a barata entrou dentro do coração do paciente, né? Mas daí eles foram visualizar e eles viram que essa barata ela estava dentro da estativa, né? E através da estativa ela impregnou no raio-x e deu a impressão que estava dentro do paciente, mas ela estava por fora ali atrás da estativa, né? Que resultou, o paciente não precisou ir para cirurgia de emergência e o técnico de raio-x ganhou a conta, né? Porque liberou esse exame aqui para o médico, não repetiu o exame, né? Esse caso aqui, né? Esse raio-x, quem fez até fui eu, né? Eu que fiz essa imagem. Eu estava de plantão, fui acionado para ir no hospital, porque uma criança de 8 meses tinha dado entrada lá, tinha sido internada, porque ela estava com uma constipação, estava com muita dor abdominal, né? Estava com muita dor de barriga, né? Estava com a barriga bem distendida, a barriguinha bem grande e bem durinha, né? Eu lembro bem. Raio-X, ele pediu, o médico ele pediu um raio-X de tórax e de abdômen para mim poder fazer. Lembra que eu falei para vocês lá da otimização, né, e da limitação de doses. Se fosse abdômen, eu teria cortado o tórax aqui, feito só o abdômen, né? Se fosse tórax, eu teria feito só o tórax e cortado o abdômen. Como, né, para otimizar a minha estrutura e não radiar demais o paciente. Mas como foi pedido das duas, eu já incluí as duas juntas para não para ter a limitação da minha dose, né? Fazer 2 exames com uma radiação só. Quando eu fiz a imagem e fui revelar, saiu essa imagem aqui, né? Uma chupeta aqui na barriga da paciente. E era bem, né, do lado esquerdo, aqui aonde a gente apalpava e o paciente gritava, o bebê chorava, né? Era bem onde ele estava com dor. Eu falei, pronto, né? Tá aí o diagnóstico. O bebê engoliu a chupeta, né? E essa chupeta travou aqui no intestino, né? Que tá dando a constipação dele. E vai ter que abrir esse paciente, vai ter que abrir esse nenê, né? Fazer alguma lavagem, fazer a lavagem para tentar tirar essa chupeta daqui, né? Através das fezes. Ou então abrir o paciente e retirar a chupeta, né? Olhei, né? Só que eu falei, não, mas a chupeta é muito grande, né? Para estar dentro da barriga dele. Bom, mas, né? Batia tudo certinho. O lado que estava a constipação, né? A indicação clínica com o que apareceu na imagem. Só que daí quando a gente foi retirar o paciente debaixo da mesa, o que a gente achou? A chupeta dele que estava embrulhada na manta, né? A mãe embrulhou a chupeta dentro da manta e essa chupeta estava nas costas do paciente.
né? Estava nas costas do paciente. Daí eu retirei essa chupeta das costas do paciente e realizei a imagem. Quando eu realizei a imagem, a chupeta sumiu daqui. Então vocês imaginem o tamanho da cagada que ia dar se tivesse mandado essa imagem para o médico e o médico visse a chupeta, como eu falei, ele batia tudo certinho, indicação clínica, dor, né, tudo. Né, ele ia para uma cirurgia de emergência e o professor de vocês ia estar sem emprego agora, né? Ia ter ganhado a conta e com certeza nunca mais ia arrumar emprego em lugar nenhum. Mas graças a Deus a gente viu a chupeta lá e viu que não era aquilo que estava aparecendo. Daí eu, né, salvei essa imagem para poder usar nas minhas aulas. Ok? Então, falando um pouquinho mais de artefatos na imagem, artefato na imagem é tudo que não era para estar, estar ali, né? Então essa chupeta não era para estar aqui, ela se transforma num artefato, né? Sutiã, piercing, brinco, anel, pulseira, às vezes vai fazer, né, raio-x de mão e tem aliança, corrente, tudo que não é para estar ali, a gente considera artefato de imagem, tá? Então, fatores de controle de imagem. A distorção, que é um erro na representação do tamanho e formato da imagem, pode ser minimizada por 4 formas. Então, o que é distorção? É um tamanho irreal daquela imagem, né? Às vezes o paciente engoliu um corpo estranho, né? Engoliu uma agulha, o médico quer ver onde que está, só que aquela agulha ela parece muito grande, né? Ou às vezes ele quer ver ali o tamanho de um osso, aquele osso parece muito pequeno, muito grande. Então o que a gente ajeita, né, para dar uma imagem com o tamanho real do paciente? Ele é ele é diminuído, né, essa distorção de imagem por 4 formas. Um DFOF aumentado, né? Aumento do DFOF, diminui a distorção. O que é o DFOF? É a distância foco-filme. Então, quanto mais perto a minha ampola tiver do paciente, maior vai sair a minha imagem. Quanto mais longe a ampola tiver do paciente, menor sai a minha imagem e com mais qualidade, né? O DOF, a diminuição do DOF diminui a distorção. Também, quanto mais perto o paciente tiver da película de raio-x, menor a distorção de imagem e maior a qualidade da mesma, né? Alinhamento do objeto, né? A distorção ela é diminuída com o alinhamento do objeto, então existe um negócio chamado raio central. O que é o raio central? É o meio do filme, então tudo que eu for radiografar tem que estar no meio do filme. Se eu fazer um raio-x do dedo, coloco o dedo no meio do filme. Do tórax, o tórax no meio do filme, da cabeça, a cabeça no meio do filme e por aí em diante, né? E, né, complementando o raio central, como eu falei, o posicionamento correto do raio central reduz na distorção, porque a porção maior controlada do feixe de raio-x tem menor divergência. Então, paciente com bom alinhamento, né, alinhado a estrutura no meio do filme, com o raio central posicionado no meio do filme, né, não adianta eu colocar o meu dedo lá bem no meio do filme e o meu raio central, né, que é o meio do foco de radiação, colocar mais para o lado. Também não vai adiantar nada. Então tem que estar batendo o raio central com o alinhamento. Beleza, pessoal? A aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido assimilar e entender, né? A gente fecha então a parte de filmes radiológicos. A próxima aula a gente vai trabalhar
sobre a processadora. Então, tudo que contém numa processadora, como que a gente revela a imagem e tal, né? E daí já vamos realizar mais uma prova, né? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa podem me procurar, que a gente vai sanando a dúvida de vocês. E até a próxima aula, ok? Boa noite a todos e até mais.